Ele pode até ter medo, mas ele vai se levantar com fúria contra a sua vida. Ah, eu sou evangélico, eu sou de tal igreja. Nheca, nheca, nheca. Isso não ajuda nada, não muda nada. Satanás não enxerga nome de igreja. Satanás não enxerga se você é crente ou se você é evangélico. Satanás não enxerga se você canta, se você prega. Agora Satanás enxerga labareda de fogo. Tem um salmo que diz que Deus faz dos anjos vento e dos seus servos, dos seus ministros, labareda de fogo. O que é uma labareda de fogo? É uma chama que está ali unida a uma fogueira. Você nunca vai ver uma labareda fora de um lugar que está gerando aquele fogo. Para sermos labareda de fogo, a nossa vida precisa estar firmada na rocha que é Cristo Jesus. Jesus é o alimento desse fogo, dessa labareda que somos. E é isso que Satanás enxerga, meus irmãos. É isso que Satanás enxerga. É por isso que 30, 40 anos atrás, talvez até mais recentemente, porque eu conheci lá em Onápolis, meus irmãos, eu conheci em Onápolis uma missionária. Morava lá no Guzmão, morava porque já faleceu. A casa dessa mulher só vivia cheia de gente. Mulher de oração, mulher de oração, mulher de oração, mulher de fervor. Quando eu entrava dentro da casa daquela mulher, eu sentia diferença. Casa simples, casa humilde. Uma senhorazinha já de idade, obesa, coitada, eu estava com muita dificuldade. Mas pensa o ambiente de Deus que era a casa daquela mulher. E ela não tinha descanso, fisicamente ela não tinha descanso. E eu entendo que de espírito, de muito bom grado, ela estava com o coração aberto, mas a casa dela sempre era um entra e sai. Pessoas que iam na casa dela para orar, para pedir oração, para pedir ajuda. Minha irmã me ajuda com a campanha. Ô mulher cheia de Deus. Teve um dia que ela me contou o testemunho. Ela congregava na minha igreja, não muito distante da casa dela, mas a essa altura ela já estava com certa dificuldade de caminhar por conta da obesidade, alguns problemas de saúde. E ela estava descendo a ladeira ali do Bueiro, lá em Onápolis. Ela tinha que descer a ladeira do Bueiro, subir a ladeira do Bueiro, andar mais um pouquinho para chegar na casa dela. E ela falou, meus irmãos, que quando começou a descer a ladeira, no espírito, ela teve uma revelação de que tinha pessoas tentando arrombar a casa dela. Ela viu. Ela caminhando, descendo a ladeira, ela viu dois homens, um embaixo e outro já em cima do telhado. E ela falou, Deus, eu não vou chegar a tempo, eu não tenho a quem pedir ajuda. E ela andando sozinha. Quando de repente, meus irmãos, de repente, segundo ela, em um piscar de olhos, eu acredito, ela estava no início da ladeira do Bueiro, descendo a ladeira. Quando em um piscar de olhos, ela já estava na frente da casa dela, dando um grito para os bandidos, em nome de Jesus, desça daí. A mulher foi transladada. A mulher fez uma viagem de quase meio quilômetro em questão de segundos, levada certamente pelo poder de Deus. E eu acredito, meus irmãos, eu acredito em pessoas simples na fé. Eu tenho certa dificuldade em acreditar em intelectuais e aqueles mais esclarecidos. Eu tenho dificuldade, não é que eu desacredito totalmente, mas eu não desacredito em nenhum testemunho de fé de uma pessoa simples, de uma pessoa humilde como aquela mulher que mal tinha leitura, mal conseguia ler a própria Bíblia. Com muita dificuldade ela se arrastava para ler um versículo. Como eu acredito nessas pessoas? Mas porque eu acredito, porque se faltava a leitura, transportava a oração. Se faltava capacidade para ler um único versículo da Bíblia, transportava o joelho no chão. E assim era a vida daquela mulher. Aquela mulher estava firmada na rocha. Ela ouviu e começou a obedecer. Então, meus irmãos, vamos ter isso como exemplo. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos obedecer a palavra de Deus, para de fato Satanás olhar para nós e ver que de fato estamos firmados e estabelecidos em Cristo Jesus. Não pense que Satanás brinque não, meus irmãos, não pense. Meus irmãos, crente quando cai, eu não falo em pecado, tá bom? Eu não falo em pecado porque na maioria das vezes quando nós pecamos é porque somos descarados. Na maioria das vezes quando nós pecamos é porque nós nos rendemos ao pecado. Na maioria das vezes quando nós pecamos é porque nós não estamos
firmados na rocha. Ah, pastor, então Satanás não nos leva a pecar? Não, Satanás nos tenta. Por 3 vezes Satanás tentou Jesus ao pecado, mas ele rejeitou. Não somente 3 vezes, eu sempre me recordo daquela mulher adúltera. A Bíblia fala que ela foi pega em flagrante adultério. O que é uma mulher pega em flagrante adultério? No ato. Se estava no ato, ela foi levada até Jesus, se não nua, seminua. Então aquela mulher foi lançada até Jesus, nua ou seminua, mas acredite, Jesus não olhou para ela com um olhar malicioso, nem quando ficou sozinho com ela, porque todo mundo se afastou. O relato não diz que os discípulos estavam presentes, era só Jesus ali, e todo mundo foi embora, e Jesus estendeu a mão para aquela mulher e a levantou, e eu tenho certeza que não houve malícia, não houve nenhum fervor na carne de Jesus em desejo por aquela mulher. E sim, Satanás nos tenta ao pecado, mas diante das tentações, se nos rendermos ao pecado, ainda assim, meus irmãos, não é culpa do diabo, é culpa nossa. Caso contrário, a gente vai começar a orar da seguinte forma: ó Deus, perdoa o diabo porque me fez pecar. Já pensou? A gente acreditar nessa mentira, que é o diabo que nos faz pecar, a gente vai começar a orar para Deus perdoar ele. Não, o pecado é nosso, a fraqueza é nossa, a carnalidade é nossa. Então, meus irmãos, todos aqueles que pecam não estão firmados na rocha. Todos aqueles que tropeçam e se tornam pedra de escândalo não estão firmados na rocha, por mais que pareça que esteja. Meus irmãos, nunca nessa nação, tantos e tantos homens, tantas e tantas mulheres estão sendo desmascaradas. Pastores, missionários, missionárias, tem acontecido algo assim tremendo, porque eu entendo que é da parte de Deus. Porque se eu tenho uma casa, se eu tenho uma residência, eu vou procurar zelar pela minha casa, eu vou procurar zelar pela minha residência. Então, quando eu vejo homens importantes na igreja, pastores, bispos, cantores, missionários, quando eu vejo essas pessoas sendo expostas, eu vejo que é Deus tendo zelo pela sua casa. Não é o diabo perseguindo, não é o diabo laçando, não. É Deus colocando às mostras aquilo que está escondido. Homens que deveriam estar firmados na rocha, mulheres que deveriam estar firmadas na rocha, mas tem a cara de pau de vir atrás de um púlpito com o microfone na mão, com a roupa de quem está firmado na rocha, com a teologia de quem está firmado na rocha, com o tom de voz de quem está firmado na rocha, mas espiritualmente na areia. E Deus não tolera isso. E tem acontecido, meus irmãos, um terremoto nas igrejas dessa nação. Homens importantes têm sido denunciados, pecados têm sido expostos. E deixa eu falar uma coisa para vocês: eu não sou desses que pensam o seguinte: ah, pastor, mas o homem é fraco. Ah, pastor, mas a mulher é fraca. Ah, pastor, o ser humano é tendencioso ao pecado. Meus irmãos, deixa eu revelar para vocês aqui o meu entendimento. Se você está almejando ser consagrado a algo na igreja, entenda, você vai ter que dar bom testemunho mesmo. Você vai ter que se esforçar para andar na linha. Eu não concordo com isso, não. Isso é desculpa. Ah, o pastor Nildo pecou, mas ele é homem. Ele é fraco, a carne é fraca. Não. A partir do momento que eu fui consagrado a pastor, isso tem que morrer na minha vida. A carne é fraca de fato, eu sou um ser humano de fato, mas essa carne, esse ser humano aqui tem que se esforçar para andar na linha. Porque senão, meus irmãos, a gente vai tolerar um monte de palhaçada, a gente vai tolerar um monte de engano, a gente vai tolerar ser pastoreado por homens e mulheres que não estão firmados na rocha, se a gente ficar com esse pensamento. Ah, o pastor pecou, o pastor adulterou, o pastor está vendo pornografia. Mês passado, um grande pastor dessa nação, influente na Assembleia de Deus, 6 horas da manhã, 10 policiais federais deram um chute na porta, pegaram o celular, pegaram o notebook cheio de vídeo de pornografia infantil. Um pastor que todo domingo estava lá no púlpito, se não pregando na tribuna, vendo pornografia infantil. Agora vai ver as pregações, no YouTube tem muitas pregações, vai ver as pregações desse homem. Pregações eloquentes, pregações cheias de sabedoria. Pregações de quem parece estar firmado na rocha. Mas Deus enxerga tudo, meus irmãos, e Deus zela pela igreja. Então aquele que almeja
ser um obreiro na casa do Senhor, de cooperador a pastor, entenda. Esqueça essa conversinha de que a carne é fraca, de que você é humano e aquele que está de pé pode cair. Tudo isso é verdade. Mas a partir do momento que o óleo foi derramado sobre a tua cabeça, a partir do momento que Deus te levantou, você não tem direito a usar essa desculpa, não. Você tem que se esforçar. Eu tenho que me esforçar. Nós temos que nos esforçar para viver uma vida valorizando esta confiança que Deus repousou sobre mim e sobre você. Caso contrário, eu repito, meus irmãos, a qualquer momento, basta Deus fazer isso, ó. Basta Deus fazer isso na nossa alma e desmoronamos. Basta Deus dar um simples piteleque em nossa alma, para quem está atrás do púlpito, para quem está cantando, para quem está pregando, para quem está ensinando. Basta um único piteleque na alma de um desses que não está firmado na rocha para desmoronar. E é triste, é muito triste, é muito triste. Então, a começar de mim, pastor, todos vocês que estão aqui, vamos entender isso. Não basta ser ouvinte, não basta estar continuamente na igreja, não basta estar presente nos cultos, não basta saber fazer e como fazer. Meus irmãos, a coisa mais fácil é você fazer algo para Deus. Sabia disso? A coisa mais fácil é você fazer algo para Deus. Mais difícil é você viver debaixo da aprovação de Deus. Quando você dá água para um sedento, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você dá comida a um faminto, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está dando roupa a quem está sentindo frio, você está ali fazendo a vontade de Deus. Mas a aprovação de Deus, meus irmãos, não é a respeito somente da caridade. A aprovação de Deus não é somente a respeito do que você faz de bom, do faminto que você alimenta, do sedento que você sacia, do nu a qual você veste. A aprovação de Deus é muito além que isso. A aprovação de Deus é você obedecer, é você permitir com que essa palavra seja de fato o que a Bíblia diz que ela é. A palavra de Deus é uma espada. A palavra de Deus, meus irmãos, não é um travesseiro de penas, onde você repousa a cabeça e dorme. A palavra de Deus não é uma rede, onde você ali deita e fica de barriga para cima, se sacudindo para um lado e para o outro. A palavra de Deus não é uma praia paradisíaca, não é um hotel luxuoso. A palavra de Deus não é nada que possa ser comparado como prazeroso nesse mundo. A palavra de Deus é uma espada. Eu nunca levei um golpe de espada, muito menos um golpe de facão. Eu acho que o mais próximo que eu me aproximei de um facão eram as banhadas de facão que meu pai me dava de vez em quando. Ninguém aqui sabe o que é um golpe de uma espada, ninguém aqui sabe o que é um golpe de um facão, mas nós precisamos saber o que é o golpe da palavra de Deus. Eu me preocupo quando alguém sai da igreja com a seguinte declaração: o culto hoje foi uma bênção, que maravilha, que palavra abençoada, meus irmãos. Se bem soubéssemos, ao final de cada palavra, a gente tinha que sair da igreja chorando de arrependimento. Se bem soubéssemos, a cada pregação da palavra, a gente tinha que voltar para a nossa casa refletindo, andando, olhando assim para o chão: Deus me ajude, Deus me corrija, a tua palavra falou comigo. Mas geralmente a gente sai do culto como se estivesse indo numa lanchonete. Geralmente a gente sai do culto como se estivesse indo num cinema. A palavra não está mais impactando. E a palavra continua sendo a palavra. Nós que mudamos. O nosso coração que não está mais recebendo a palavra da forma que ela é. Espada, martelo. E isso independe da dureza do pregador. Porque tem pessoas que saem da igreja triste porque o pastor foi duro, mas duro na carne. Porque sim, tem pastores que pegam um versículo da Bíblia e transformam em serrote. A espada é afiada. Mas tem pastores que transformam a palavra de Deus em um serrote. Serrote, quando corta, meu irmão, é triste. Tritura a carne. A espada não. A espada afiada, ela corta e você nem percebe. Eu acho que todos aqui já tiveram experiência de estar manuseando uma faca bem afiada, cortar o dedo e não perceber, né? De tão afiada que está. Você corta e depois você vê o sangue brotando, coloca o dedo na boca, você nem percebeu.
Quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada afiada, é por causa disso. Ela corta e você nem sente na hora, mas você vai sentir o quebrantamento depois. Então precisamos permitir com que essa palavra seja o que ela é, uma espada. Uma espada para arrancar, uma espada para remover, uma espada para destruir tudo aquilo que tem nos levado a uma vida firmada na areia e nos impedindo de viver uma vida firmada na rocha. Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus, tudo aquilo que Jesus ensinou, Gênesis, Apocalipse, Jesus revelado na palavra de Deus, precisamos ouvir, precisamos obedecer, precisamos, meus irmãos, estar firmados nessa palavra. Amém? Louvado seja Deus. Temos aqui o nosso irmão Valdionô ou Claudionô? Eu só sei que termina com Nô. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus pela presença do Senhor aqui. Volta um dia desse para estar cantando aqui, meu irmão. Irmão, pensa em sexta e domingo temos cultos, sei que o senhor canta, né? Então vem aqui cantar os 2 ou 3 hinos no domingo, uma sexta-feira dessa, bem-vindo. Amém? Meus irmãos, vamos em pé. Essa era a palavra que o Senhor tinha